Oi! Então, o vídeo de hoje é sobre um tema muito polêmico e muito discutido entre os jovens, o Enem. A maioria dos jovens tem pânico quando pensa na redação do Enem. Então, a gente vai falar um pouquinho do tipo de redação que o Enem exige, porque justamente a maior pontuação do Enem é em cima da redação, que são em cima dos 1000 pontos da redação. Então, eu vou estar dando exemplos, explicando um pouquinho resumidamente nesse vídeo de como você ir bem numa redação do Enem e do tipo de redação do Enem, porque a redação do Enem, ela é a dissertativa argumentativa. A redação do Enem, ela é composta por uma frase-tema, geralmente um problema atual da sociedade brasileira, e cobra dos participantes uma proposta de intervenção. Então, o que é isso? Você tem que dar a sua opinião, argumentos, Por isso ela é argumentativa e dissertativa. Você tem que dar argumentos sobre o tema e expressar a sua opinião. Ela deve ter uma média de 30 linhas e expressar realmente na conclusão, no final, no último parágrafo, a sua opinião sobre o tema. O que seria essa proposta de intervenção? Você tem que sugerir uma mudança possível a ser feita no tema tratado. E nunca esquecendo do tema dos direitos humanos, Isso é bem específico, sempre não afetando, não falando nada que atinja os direitos humanos, porque isso é muito visto na redação do Enem. Uma boa redação, ela pode ter até 5 parágrafos, uma média de 30 linhas mesmo. A introdução, composta pelo primeiro parágrafo, que é o teu ponto de vista, falando um pouquinho sobre a tese, a inicialização mesmo. O desenvolvimento, que é composto de 2 a 3 parágrafos, e a conclusão, que é composta pelo parágrafo final, ao qual você dá a sua opinião sobre a tese. Você dá a conclusão sobre o texto proposto. Então, vamos falar separadamente sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, ela equivale ao primeiro parágrafo, como eu já falei, e nela você vai fazer a apresentação do problema e das suas principais abordagens. Na introdução, a sua tese principal tem que estar contida nela. Na verdade, é nela que quem está lendo vai começar a se interessar pelo seu texto. Então, a introdução é o começo de tudo. O desenvolvimento é composto de 2 ou 3 parágrafos em que você já começa defendendo seus argumentos. Em cada parágrafo, você coloca um tipo de defesa diferente. Você colocando de forma profunda e o seu ponto de vista no desenvolvimento, você vai garantir que eles analisem de forma profunda o contexto do seu texto. E por último, a conclusão, que é o parágrafo final, que é justamente você vai estar dando a tua proposta de intervenção. Na verdade, você vai estar dando o que você acha de importante em relação àquele tema com a solução. É a solução. Esse parágrafo final, ele reforça o que foi discutido durante toda a redação. A diferença é que na conclusão você vai apresentar soluções levantadas anteriormente de acordo com o que você escreveu em relação à sua tese. Aí é o que a gente chama de proposta de intervenção. Mas antes do dia da prova do Enem, eu vou dar algumas dicas importantes para você se preparar para a prova, Para você ter um domínio maior no dia quando você vê sobre o tema proposto.
depois dessas dicas do tipo de redação, eu acho importante a preparação. Como é que você vai se preparar? Porque no dia você tem que estar bem, você tem que estar sabendo dos temas atuais, porque é um tema desconhecido que eles vão estar passando, só que é sobre um tema da atualidade. Então, por onde eu começo a contextualizar o texto? É importante que você leia durante o ano sobre assuntos gerais, política, economia, todos os aspectos, todos os tipos de assunto, porque qualquer um desses podem ser abordado no dia da redação do Enem. Textos motivadores são muito importantes de você estar lendo, até para te desenvolver e realmente faz com que você entenda mais os tipos de textos diferenciados. O seu grande ponto de partida é entender o que é realmente o texto dissertativo argumentativo. E aí você vai ter um sucesso tanto no que você está tratando, na sua proposta, importante também na pontuação, na sua escrita. Então, você tem que estudar de um tudo. E pegou na hora a redação, você tem que... Eu recomendo esboçar mesmo. Eu sempre recomendo você fazer um esboço rapidamente num papel. Pegou o tema, até para você te ajudar a desenvolver a redação. Tem algumas perguntas chaves que ajudam. Você pegou o tema, você vê qual é o problema a ser tratado, você já esboça. Esse é o tema principal, já escreve. Por que se trata de um problema? Quais as causas desse problema? Há alguma solução? Como eu posso colocar em prática as soluções desse problema? Então, tudo isso é bom você já esboçar no papel, já ter uma ideia do que você vai tratar na redação, porque vai te ajudar no desenvolvimento. Feitas essas perguntas, é importante... O que eles avaliam também? A coesão. Então, não adianta você escrever uma coisa num parágrafo e botar no segundo parágrafo uma coisa que não tem nada a ver. Não fugir do tema. Então, fazer tudo de uma forma que tenha coerência, valorizando o texto, de olho na pontuação, que é muito importante. Até também nos erros gramaticais, na ortografia, na pontuação. Uma dica, se você não está seguro numa palavra, como escreve, substitua por outra, ponha o sinônimo dela, porque é muito importante, se você colocar uma palavra que não tem muito a ver, ou muito difícil, às vezes vai fugir do tema e vai entrar de uma forma que eles vão interpretar de uma outra forma. Então, não se atente, não se preocupe a colocar palavras difíceis, né? O texto ele tem que ser bem claro, coeso, com as pontuações corretas e que você fale de um assunto, argumente sobre ele e dê a solução. Isso é o texto dissertativo argumentativo. Então é isso, eu acho que eu consegui esboçar, pelo menos dar uma ideia geral do que é o texto do Enem, a redação do Enem, que é dissertativa, argumentativa, é sobre uma tese, você tem que argumentar sobre ela nos parágrafos, dando sua opinião e no final dar uma conclusão. Você tem que dar uma solução para a tese, uma solução para o tema proposto. Sempre se preocupando com a coesão, com a coerência, com a pontuação, com o desenvolvimento em si e não saindo, não fugindo tempo nenhum do tema. E espero que eu tenha esclarecido a todos e que garanta os seus 1000 pontos no final na redação do Enem.